Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Renato Cinco para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª sessão ordinária, em 3 de maio de 2017. Presidência dos senhores vereadores Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, Cláudio Castro, segundo secretário, e professor Rogério Rocal, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Cláudio Castro, Raimon, professor Rogério Rocal, professor Célio Luparelli, Tarcísio Mota, Carlo Caiado, Leandro Lira, Tiago Carribeiro, Dr. Jairinho, Zico, Paulo Pinheiro, Renato Cinco, Zico Bacana, Paulo Messina e César Maia, 15, assume a presidência o senhor vereador professor Rogério Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Raimon, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 3 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereador Tarcísio Mota, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Amanhã, sábado, depois de amanhã, em uma série de cidades brasileiras, vai acontecer a Marcha da Maconha. Segundo o site oficial, blog.marchadamaconha.net. Amanhã a passeata acontece em Brasília, às 14 horas, no Museu da República. Florianópolis, às 4h20, no Largo da Alfândega. Em Joinville, na Praça da Bandeira, às 15h20. Em Macapá, na Fortaleza de São José de Macapá, às 14h20. Em Porto Alegre, no Parque Farroupilha, às 4h20. Em São Paulo, no MASP, às 14h20. No Rio de Janeiro, no Jardim de Alá, às 14 horas. Em Teresina, na Avenida Frei Serafim, às 15 horas. Em Ubatuba, na Avenida Iperoig, às 4h20. Em São Carlos, na Praça Santa Cruz, às 15h20. Em Curitiba, na Boca Maldita, às 15 horas. E em Divinópolis, na Praça da Catedral, às 14h20. Além das marchas que acontecerão nesse sábado, aqui no Brasil, também já estão programadas a Marcha da Maconha de Vitória, no dia 7 de maio, em frente ao portão da UFES, às 4h20. No dia 13 de maio, em São José dos Campos, na Praça Afonso Pena, às 13 horas, e em Contagem, na Praça Jabuticaba, às 13h20. No dia 20 de maio, será a vez da Marcha da Maconha do Recife, na Praça do Derby, às 4h20. No dia 21 de maio, em Santos, na Praça da Independência, em Gonzaga. Aqui eu não consegui ver o horário. No dia 27 de maio, em Belo Horizonte, na Praça da Estação, às 4h20, e em Ribeirão Preto, no Teatro Pedro II, às 4h20. Mais um ano em que a Marcha da Maconha acontece no Brasil e cresce, aumenta o número de cidades e de participantes esperados em todas as manifestações. A Marcha da Maconha é um movimento internacional que acontece desde o início dos anos 90, surgiu na cidade de Nova York. E já somamos mais de 500 cidades em quase 50 países onde acontece anualmente a Marcha da Maconha. O objetivo
da Marcha da Maconha é a defesa da legalização da maconha e de todos os seus usos. A legalização da produção, da comercialização e dos usos recreativo, medicinal, industrial, religioso, né, e outros usos que se tem da planta chamada maconha, né, conhecida como maconha aqui no Brasil. Falar sobre a legalização da maconha na tribuna da Câmara Municipal do Rio de Janeiro traz um sabor especial, porque a cidade do Rio de Janeiro foi o primeiro lugar no mundo onde a maconha foi proibida. Antes da cidade do Rio de Janeiro, nós conhecemos um decreto do Napoleão Bonaparte proibindo que seus soldados, ocupando o Egito, fumassem haxixe, como lei de um Estado com base territorial, sobre seu próprio território. Nós conhecemos as posturas municipais da cidade do Rio de Janeiro de 1830. E é muito importante a gente conhecer a história da proibição da maconha, a história da proibição das drogas, porque a proibição da maconha não teve nada a ver com a questão de saúde pública, como se argumenta nos dias de hoje. A maconha foi proibida como uma estratégia de criminalização da cultura negra, da cultura de homens e mulheres escravizados no nosso país. A postura municipal do Rio de Janeiro, de 1830, denuncia o seu caráter racista quando ela proclama que é proibido aos escravos e outras pessoas o pito do pango. Pito do verbo pitar, pango, um dos nomes de origem africano, né, para a planta conhecida como maconha. No início da República, isso é muito interessante a gente notar como a nossa República nasceu demofóbica. A República no Brasil, ela primeiro publicou o Código Penal e depois a Constituição. A primeira lei proclamada pela nossa República foi o Código Penal. O Código Penal da República radicalizou a criminalização da cultura negra. Os escravos, libertos em 1888, não receberam nenhum tipo de indenização, não receberam nenhum tipo de assistência para que pudessem se integrar na nossa sociedade. Os escravos recém-libertos tinham dois destinos: continuar nas fazendas, na prática como escravos, ou migrar para as grandes cidades. E chegando nas grandes cidades, encontravam a sua cultura criminalizada. Na cidade do Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o século XX, chegou a funcionar a Inspetoria de Tóxicos e Mistificações. Era uma delegacia de polícia especializada em criminalizar e reprimir a cultura negra. Era o mesmo delegado de polícia que prendia o pai de santo, o capoeirista, o maconheiro, a pessoa que fumava maconha. Ao longo do século XX, os demais traços da cultura negra deixaram de ser criminalizados. Mas a maconha nunca deixou de ser criminalizada. A legalização da maconha é uma página da abolição da escravidão que até hoje não foi virada no nosso país. E é até hoje os jovens negros que sofrem com a criminalização da maconha. Uma criminalização que nasceu racista, que continua racista, apesar de estar disfarçada de defesa da saúde pública. Por isso, senhor presidente, que desde o Carnaval até amanhã,
eu andei por vários pontos dessa cidade, levando o estandarte da Marcha da Maconha, divulgando que nesse sábado nós estaremos nos concentrando a partir das 14h20 no Jardim de Alá e vamos sair em caminhada até o Arpoador às 4h20. E o slogan da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro esse ano é "Solta o preso". Justamente que nós queremos mostrar como que a criminalização da maconha no Brasil vem contribuindo, inclusive, para a crise penitenciária. Hoje, são 138 mil jovens brasileiros presos, acusados de tráfico de drogas. A grande maioria deles foi preso portando maconha, e uma quantidade de maconha que, se eles tivessem sido presos em Portugal, por exemplo, eles não seriam nem encaminhados para as delegacias de polícia. E entre as mulheres, senhor presidente, 63% das presas encarceradas no Brasil estão condenadas por tráfico de drogas. Hoje, a nossa cidade, mais uma vez, amanheceu com notícias de mortes e confrontos. A legalização da maconha ou de todas as drogas certamente é um passo importante para que possamos colher, no curto prazo, frutos na luta contra a violência na nossa cidade. Evidentemente que não é uma panaceia que vai resolver o problema da violência, mas amenizar os impactos da proibição na geração da violência é extremamente significativo. E os números do encarceramento provam isso. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, professor Rogério Rocal, senhores e senhoras, vereadores, vereadoras, aqueles que nos assistem, trabalhadores desta casa, boa tarde. Venho a essa tribuna hoje para falar de uma profunda injustiça, para levantar minha voz contra uma enorme injustiça. E há determinadas situações, determinadas injustiças que se transformam em símbolos de um determinado período, em símbolos de uma determinada era. Acho que os livros de história do futuro terão Rafael Braga como um símbolo de um período em que o encarceramento da juventude pobre e negra do Brasil era uma prática comum que não levava a lugar algum, a não ser de uma sociedade cada dia mais injusta, mais excludente, mais autoritária. E quem é Rafael Braga, esse símbolo? E por que estou aqui falando dele hoje? Rafael Braga foi o único preso das manifestações de 2013. Foi a única pessoa que terminou presa e condenada por conta das manifestações de 2013. Só essa frase já deveria nos fazer refletir sobre preso por se manifestar, preso e condenado porque estava numa manifestação, pois então vivemos tempos difíceis de uma democracia absolutamente limitada, onde a criminalização das manifestações e dos movimentos sociais segue a passos largos, seja pela mídia, seja pelos mais diferentes governos. Mas Rafael Braga não era um manifestante, não era alguém que estava nas passeatas lá em 2013, brigando contra o aumento das passagens, dizendo que queria mais educação e mais saúde. Eu, por exemplo, estava lá em todas essas manifestações. Rafael era um catador, é ainda, um catador de lixo.
alguém que morava na rua porque não tinha dinheiro para voltar para casa todos os dias. Tinha uma casa e uma família na Vila Cruzeiro, mas não voltava todos os dias para poder economizar o dinheiro da passagem, para não gastar, porque muitas vezes não tinha como estar lá. Então, por que Rafael foi preso, se ele não era um manifestante, se ele não estava nas manifestações? Pois no dia 20 de junho de 2013, naquela que foi uma das maiores manifestações da história do Brasil, a polícia, a PM do Rio de Janeiro, passou horas e horas atrás de qualquer pessoa que eles achassem que era manifestante, e no meio do caminho encontrou o Rafael Braga, e encontrou Rafael Braga portando, carregando uma arma absolutamente perigosa, uma arma que ameaçou aqueles PMs, uma garrafa de desinfetante, de pinho-sol. Esta era a arma perigosa que Rafael Braga tinha entre os seus pertences de quem mora na rua e está tentando ganhar a vida, conseguindo alguma coisa que encontra pelo caminho. Os PMs, no flagrante absurdo que fizeram, diziam que aquela garrafa era um material explosivo, que aquilo podia ser um coquetel molotov. Bom, se a gente parar para pensar um pouquinho, que já não se faz mais garrafa de pinho-sol de vidro há muitos e muitos anos, a gente imagina qual seria o efeito de um coquetel molotov feito numa garrafa de plástico. Nenhum. Não há possibilidade. E mais, o que estava dentro da garrafa não era álcool, não era gasolina, não era nenhum produto inflamável, era desinfetante. E a perícia lhe disse, era um material com baixíssimo nível de possibilidade de explosão. Falei, caraca, né? Dá vontade de fazer em casa uma tentativa de uma experiência de botar fogo em desinfetante para ver se vai acontecer alguma coisa. Ainda assim, Rafael Braga foi preso. Passou 3 anos preso, quando finalmente, por conta de uma campanha de muitos ativistas, de direitos humanos, Rafael Braga foi posto em liberdade condicional e passou a andar com uma tornozeleira eletrônica, dessas que agora acostumamos a ver em pessoas mais famosas do que Rafael Braga. Contudo, em 2016 do ano passado, Rafael Braga foi preso novamente. E ele foi preso novamente agora acusado de portar algumas gramas de drogas ilícitas, quando na verdade estava indo à padaria e encontrou um grupo de PMs lá na Vila Cruzeiro. O absurdo dessa nova prisão, e pior, da condenação, Rafael Braga foi recentemente condenado a 11 anos de prisão por isso, é de que Rafael foi condenado por um juiz que ouviu como únicas testemunhas no processo os PMs que efetuaram a prisão. As outras testemunhas que tinham para dizer que esse era um flagrante forjado, ou as provas documentais que poderiam ser juntadas ao processo, como o vídeo da viatura, como as câmeras de segurança, nenhuma delas foi aceita pelo juiz. E Rafael está preso. Está preso, mais uma vez, injustamente. Nos perguntamos novamente, por que Rafael Braga está preso? Rafael Braga está preso porque ele é um exemplo daquilo que acontece com a juventude negra na cidade do Rio de Janeiro. O medo constante do encarceramento, ser encarado o tempo inteiro como inimigo. Eu nunca sofri os males do racismo, pois que vivo numa posição de privilégio nessa cidade. Mas estou o tempo inteiro na campanha e na luta contra o racismo. E por isso não posso me calar diante da prisão de Rafael Braga. Por isso estarei hoje, às 5 horas da tarde, na porta do Tribunal de Justiça, num ato da campanha pela liberdade de Rafael Braga. Por isso me somo à campanha da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, pela extinção da súmula 70, que permite que juízes condenem uma pessoa com o testemunho apenas de policiais, sem considerar as outras possibilidades que lá estão. Isso é um atentado à democracia. Por isso me somo a esta campanha que muitos e muitas companheiras têm feito
bravamente pela liberdade de Rafael Braga, usando desta tribuna para dar mais visibilidade à sua campanha e apoiar a campanha social pela sua liberdade. Num material distribuído pela campanha pela cidade hoje, diz: por que Rafael Braga ainda está preso? Rafael ainda está preso porque vivemos numa sociedade construída sobre leis enraizadas num passado escravocrata, baseadas numa lógica de supremacia racial, que chancelam a continuidade de ações conjuntas entre judiciário e executivo. As três esferas do poder público trabalham juntas para encarcerar e matar negros, como parte de um projeto genocida em atividade no Brasil há mais de 500 anos. Pois que eu aqui do Poder Legislativo, de um lugar de bancada de oposição, de minoria, levanto a minha voz para dizer: libertem Rafael Braga. A sua prisão injusta é um atentado contra qualquer princípio de democracia que nós tenhamos ainda no Brasil. Para finalizar, senhor presidente, eu acho que ainda existe também, e eu queria fazer menção a isso, outras pessoas que hoje merecem uma campanha pela libertação. Juraci Alves dos Santos, Luciano Antônio Firmino e Ricardo Rodrigues dos Santos foram presos em São Paulo na manifestação de 28 de abril, absurdamente, injustamente, por estarem se manifestando contra as reformas absurdas do governo Temer. Não podemos compactuar com a criminalização dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são um dos pilares da democracia brasileira. Por isso, queremos liberdade para estes presos também. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado pela atenção de todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou ler a nota que o ex-blog publicou no dia de hoje. Perón, que foi presidente da Argentina durante muitos anos, na época, com 75 anos, entrevista ensinamentos que servem aos políticos latino-americanos de hoje. O consagrado escritor argentino Tomás Eloy Martínez, em 1970, com 36 anos, conseguiu que Perón, 75 anos, e já com 15 anos de exílio, concedesse em sua casa em Madrid, Puerta de Hierro, uma entrevista gravada. Foram 4 dias de gravações e, em base a essa entrevista, Eloy Martínez escreveu dezenas e dezenas de artigos e 2 livros de grande sucesso, Santa Evita e a novela de Perón. Eu tive a ocasião, senhor presidente, de ler ambos os livros. E eu diria que Santa Evita é um livro imperdível, porque ele conta a trajetória do corpo de Eva Perón, desde o golpe militar, quando ele é sequestrado do Sindicato dos Trabalhadores, da Confederação Geral do Trabalho, e termina desaparecendo. Isso é uma longa história, enfim, um dia eu vou comentar sobre isso, como isso termina. Essas fitas mantidas em caixas ficaram guardadas até agora. Nos últimos meses, foram transformadas em filme documentário. Dias atrás, antecipando o lançamento, foram divulgadas 5 partes desse filme documentário, que vão desde a sua infância até a sua morte. Eu tive a ocasião de receber essas fitas e assistir 1 vez, 2 vezes, parando, e realmente, um líder popular, na sua maturidade, quando já não está mais no jogo do poder, embora tenha voltado como presidente, sempre traduz uma
experiência vivida e sabedoria. As respostas de Perón a Eloy Martínez são comentadas nesses vídeos por politólogos, historiadores, políticos sêniores e publicitários. Deveriam ser vistas e revistas por nossos políticos de hoje, pois contém experiências acumuladas até a sua maturidade, aquele momento. Seguem trechos que esse ex-blog selecionou. Aspas, o líder primeiro se faz ver para que o conheçam. Depois se faz obedecer espontânea e naturalmente para passar a ser percebido como infalível. O que conduz deve ser percebido como infalível. Isso tudo é uma arte. Não sou um político, diz Perón, sou um condutor. E a explicação dele para a diferença é muito interessante. Carisma é o produto de um processo técnico de condução. Ele diz que nunca foi um condutor como chefe militar, que na verdade o chefe militar não é um condutor, que na verdade é um impositor de disciplina. Condução, diz ele, é unificar as ideias dispersas em direção a um objetivo que conhece o condutor. Ao se chegar ao poder, se tem dois objetivos: fazer a felicidade do povo e a grandeza da nação. Isso se aplica muito para a situação que nós estamos vivendo. Fazer a felicidade do povo e a grandeza da nação. Se se excede um, se sacrifica o outro. Deve-se conseguir um equilíbrio entre os dois. A política deve ser pendular entre o sindicalismo, que está sempre à direita, não preciso falar da força e da expressão do sindicalismo peronista, até o dia de hoje, do sindicalismo argentino, uma força muito mais vigorosa do que o brasileiro, em comparação. E ele diz que a política deve ser pendular entre o sindicalismo, que está sempre à direita, e a esquerda, que está na política. A condução política é sui generis. As pessoas estão acostumadas à gestão da ordem, que de fato é uma gestão militar. Mas em política, jamais existe ordem. Há que se preparar e se acostumar a gerir a desordem. Isso é interessante. O condutor na política tem que aprender a gerir a desordem. A política não pode ser um corpo rígido, tem que ser flexível. Não preciso lembrar que o peronismo na Argentina, ele agrega forças que vão da direita, da extrema direita, chegou a ter a extrema esquerda. Na tríplice A, né, era a extrema direita. Né? Até a extrema esquerda, montoneiros, se consideravam, se diziam peronistas. Diz ele, fui criado com os animais, que ele vivia na Patagônia, no meio de ovelhas, né? Porque ali a pecuária mais importante era de ovelhas. Na política, há 10% de idealistas e 90% de opiniões dispersas. Estes 10% são como os cães, eu tenho 4, diz ele, e 90% como os gatos. Os cães são fiéis e acompanham o dono silenciosamente. Os gatos são dispersos, saem para caçar à noite. Quando são contrariados, preferem ficar num canto e até se ocultar. Mas quando se veem cercados, reagem atacando. São felinos. Estar longe dos fatos é melhor do que estar perto dos fatos. De longe se vê a totalidade, claro. Você, dentro de uma floresta, você vê a árvore. Em cima dela você vê o conjunto, a mata. Comentários finais.
Perón sempre teve o controle do movimento peronista, em todo o seu período, desde que ascende, desde que é presidente por 9 anos até o seu exílio. Perón sempre teve o controle do movimento peronista. Esse é um comentário feito pelos sociólogos e politólogos que são entrevistados vendo o vídeo. Perón só perdeu o controle quando voltou do exílio ao governo em 73. Quando ele insiste em assumir o governo, assume uma votação espetacular, depois morre no governo, a sua esposa, a Isabelita Perón, assume, foi um desastre completo, só ali que ele perde o controle do movimento. Erro maior dos peronistas, a volta de... Atenção, importante na política isso, porque quantas vezes nós vemos esse quadro repetido e as consequências desse quadro repetido. Erro maior dos peronistas, a volta de Perón em 73 não foi para eles, para construir um futuro, mas para repetir o passado dos anos de glória, entre 46 e 1955. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Bom, caro presidente Rogério Rocal, colegas vereadores, funcionários da casa, enfim, vereadores que nos ouvem e assistem em seus gabinetes. Bom, primeiro agradecer até a participação aqui do vereador César Maia, sempre nos traz informações importantes, dados importantes, fruto de sua constante leitura de obras que têm contribuição significativas a dar a todos nós. O que eu gostaria de dizer hoje, falando mais sobre o que se passa no Brasil hoje, eu que cheguei um pouco até atrasado porque estava participando de um debate sobre a reforma trabalhista, é algo que nos deixa apreensivo e, ao mesmo tempo, muito tristes. Na verdade, quando a gente tem a oportunidade de fazer o que eu estava fazendo, debatendo com uma promotora do Ministério Público Federal, com um advogado trabalhista de renome, com um economista, que não se pode dizer que seja de esquerda, muito pelo contrário, o que a gente observa é que, lamentavelmente, nós estamos atravessando uma fase no Brasil em que esses 90%, certamente, que o livro, né, fruto da entrevista com Juan Perón define, tem permitido, né, que a nação seja conduzida de uma forma, a meu ver, extremamente perigosa. E hoje, assim, eu tenho procurado estar atento, né, ao que se passa fundamentalmente em Brasília, em relação às mudanças que estão ocorrendo, as reformas que estão sendo propostas, né, tenho acompanhado, por exemplo, a questão da legislação trabalhista. E hoje eu estou absolutamente convencido, né, de que esta reforma trabalhista, que eu tenho uma mínima esperança que, ao passar pela Comissão de Justiça e Redação do Senado, ela possa atenuar, né, os seus
malefícios aos trabalhadores, pelo menos no que tange as mudanças propostas pela Câmara em relação às suas inconstitucionalidades. É evidente que a Comissão de Justiça pode apresentar propostas e o plenário, que é de maioria do presidente da República, rejeitar essas proposições. Mas, enfim, o que fica evidente, né, é que nós estamos passando por um período que há uma crise internacional, né, do modelo, né, do modelo de organização econômica mesmo das nações, modelo que, num primeiro momento, se supunha que seria resolvido através da globalização. Então, né, os países deveriam estar mais integrados, né, os países de ponta do capitalismo deveriam transferir uma parte de suas empresas, ou grande parte de suas empresas, para as nações terceiro-mundistas, que deveriam abrir suas economias, submeter as suas empresas estatais, né, ao processo de privatização, para reduzirem seus déficits econômicos, né, e com isso criarem condições para o desenvolvimento. Esse modelo aparentemente se esgotou. Basta ver, né, que os discursos que se sobrepõem no mundo contemporâneo, vide a vitória de Donald Trump, mesmo sendo do Partido Republicano, né, que teve Ronald Reagan, um dos seus membros, um dos condutores da política globalizante no mundo. É uma política absolutamente de reversão da globalização, né? É uma política que contraria exatamente o modelo, né, de um mundo global, de um mundo... Ao contrário, né, as empresas americanas são atraídas através da redução significativa de impostos, né, de volta aos Estados Unidos. Muros são propostos para separar o México dos Estados Unidos. Na verdade, aquilo é simbólico, porque, na verdade, aquele muro é também um muro ideológico para separar os Estados Unidos, né, de povos que vivem o drama de suas economias e procuram nas economias mais desenvolvidas empregos ou alternativas econômicas de sobrevivência, né? Essa enxurrada de africanos para os países da Europa, essa enxurrada de, enfim, povos pobres do mundo inteiro, fruto de guerras ou fruto da situação econômica de seus países, em busca de alternativas nos países de ponta, né? E o Trump, né, e a Marine Le Pen, que leva o Partido Nacionalista Francês pela primeira vez ao segundo turno, né, tudo indica sem chance de vitória, mas com, enfim, a vitória que já significou sua chegada ao segundo turno, né, com o crescimento do Partido Conservador na Inglaterra, né, e a ruptura com um modelo do mercado comum europeu, tão defendido há algum tempo atrás. Enfim, então o que a gente vê é uma reversão da globalização, e ao mesmo tempo que a gente vê uma reversão da globalização, a gente vê o discurso de que o custo do trabalho ele é extremamente elevado, mesmo nos países da Europa, mesmo nos Estados Unidos, onde o custo, né, do trabalho é significativamente menor do custo do trabalho de países como Brasil e países do terceiro mundo, México, etc. e tal. Então, mesmo nesses países, há um conjunto de medidas adotadas, né, como se fosse, né, uma moda internacional, um modismo internacional, de se fazer reformas trabalhistas reduzindo o direito dos trabalhadores, de se fazer reformas previdenciárias, né, que
aumentem o tempo de trabalho, que criem mais dificuldades ao trabalhador, obrigando os outros trabalhadores a trabalharem cada vez mais, etc. e tal. Quer dizer, ninguém tem a coragem de discutir que a gente, na verdade, vive uma crise, né, de um modelo. Né, a gente vive a crise do modelo capitalista, essa é que é a grande verdade. A gente vive uma crise que a gente fica, a cada momento, colocando gambiarras nessa crise, né, gambiarras que se voltam contra os trabalhadores. Haja visto que essa lei de terceirização, a lei da reforma trabalhista e a própria legislação previdenciária não teve a participação sequer, né, de sindicatos como a Força Sindical, cujo líder é um notório deputado vinculado ao governo, né, ligadíssimo, braço direito do Eduardo Cunha, o senhor Paulinho da Força Sindical, mas que até ele, certamente, né, por fazer um jogo de cena ali junto aos seus, né, liderados, entre aspas, mas nem o Paulinho da Força foi chamado, segundo ele, a negociar, a participar de um processo de negociação mais intensa sobre a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, né, ela foi elaborada fundamentalmente pela Confederação Nacional das Indústrias, pela Federação das Indústrias de São Paulo, né, das grandes associações comerciais, né, aonde, quer dizer, o trabalhador fica de fora. E aonde, na verdade, quer dizer, a mantra que a grande imprensa, dominada pelo grande capital, procura passar, né, é de que nós estamos fazendo uma reforma que reduza o custo da atividade laboral para que as empresas, né, com a redução do custo da atividade laboral, possam gerar mais empregos e reduzir, né, o índice de desemprego no país. Só para que se tenha uma ideia, nos países onde essas reformas se concretizaram, o índice de desemprego aumentou significativamente, ao contrário do que prega-se aqui no Brasil. A instabilidade jurídica, ao invés de diminuir, como se prega como mantra aqui no Brasil, a redução, né, das ações trabalhistas, provocou uma enxurrada de ações trabalhistas, que é o que provavelmente acontecerá aqui no Brasil também. Portanto, a precarização das relações capital-trabalho em benefício exclusivo, né, do empregador, não fez com que, por exemplo, até hoje o cidadão que debatia conosco citou como exemplo, uma padaria, por exemplo, quando, na fragilização da relação capital-trabalho, né, ela deixa de descontar determinados impostos, ela não contrata mais um trabalhador. Muito pelo contrário, ela pega aquilo ali e transforma em lucro, em benefício do capitalista. Para concluir, vereador. Então, concluindo. Então, assim, quer dizer, na verdade, nós estamos vivendo uma situação que, lamentavelmente, não nos resta outra alternativa, né, a não ser apostar que, com a mobilização, a intensa mobilização, né, dos setores que estão sofrendo profundamente com essas reformas, mas que por conta, né, de uma dominação da mente, por conta de uma mídia absolutamente comprometida com os interesses, né, de um segmento da sociedade, que é o grande capital, transforma, né, algo que é tão ruim para os trabalhadores numa coisa assimilável, aceitável, né? As pessoas, por exemplo, quando você vê a Globo dizer lá, por exemplo, os 7 itens fundamentais da reforma trabalhista, né? Os 7 itens fundamentais da reforma trabalhista escondem as mais de 100 mudanças que foram realizadas, quase todas elas radicalmente contrárias, frontalmente contrárias aos interesses dos trabalhadores, a ponto, por exemplo, de as pessoas não sabem, isso não foi dito em lugar nenhum. Por exemplo, daqui por diante, né, o trabalhador demitido, se negociado previamente, ele poderá, né, ter de aviso prévio apenas 15 dias, né, deixará de ser 30 dias, enfim, quer dizer,
num processo como o nosso, por exemplo, em países desenvolvidos, onde os sindicatos estão fortes, essa precarização da legislação trabalhista ainda se sustenta em sindicatos fortes, que pressionam, etc. e tal. No Brasil, isso será um desastre. Então, meus amigos, eu penso que a gente tem que trabalhar muito intensamente a mobilização, a conscientização, né, daqueles que estão pagando o preço dessas mudanças que, como eu disse, são gambiarras, quer dizer, mudanças que são temporárias, mudanças que podem até, eventualmente, por algum momento, resolver a crise que nós estamos passando, mas vai nos jogar numa crise muito maior daqui a alguns anos. Quer dizer, não se pensa, por exemplo, um projeto de nação, não se pensa uma proposta de Brasil para daqui a 15, 20, 25 anos, 30 anos, um Brasil para os nossos filhos, o que significa efetivamente essas reformas. Bom, então, eu concluo pedindo desculpas ao presidente por ter me estendido no tempo, mas dizendo que me preocupa, né, que a forma com que nós estamos lidando com a situação brasileira nos tempos atuais possa nos levar a uma crise social de proporções inimagináveis, né, em que todos nós, os nossos filhos, os nossos netos, acabarão pagando um preço extremamente elevado por tudo isso. E o que eu, sinceramente, né, para finalizar, gostaria que tivesse acontecendo o tempo inteiro aqui, é que quem pensa de forma diferente, por exemplo, eu não consigo ver ninguém que defenda essa reforma trabalhista aqui, né? Eu não consigo ver ninguém que consiga defender essa reforma da Previdência aqui dentro, se posicionando. Ninguém que consiga defender, por exemplo, né, a lei da terceirização, debatendo esse fato aqui. Poderia até trazer, por exemplo, no debate que eu estava agora, tinha um economista que tinha lá posições que, né, eram ponderadas. Ele alegava, por exemplo, que os países do terceiro mundo, que é um fenômeno mundial e que se transforma a legislação trabalhista no intuito de reduzir o custo, né, da empregabilidade, etc. e tal, em Para tese, concluir, vereador, por favor. favorecendo, não é, a possibilidade de aumento da empregabilidade, né, mas nem isso a gente tem oportunidade de, na casa, né, que é o parlamento do povo do Rio de Janeiro, né, estar discutindo. Isso aqui parece um monólogo, né, de algumas pessoas que são contra o que está acontecendo no momento no Brasil, e os 90%, segundo os dados trazidos aqui pelo vereador César Maia, está, de uma forma ou de outra, buscando encontrar formas de dar continuidade à sua vida política, pura e simplesmente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tony de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre vereador e amigo Rogério Rocal, professor Rogério Rocal, saudar meu irmão Tarcísio Mota, meu irmão Fernando William, meu irmão Paulo Pinheiro, que aqui está também, e os demais vereadores que estão nesse momento nos assistindo e assessoria nos gabinetes. Também saudar os nossos servidores públicos desta casa, que tem feito um trabalho cada vez mais excelente, visto por todos nós, vereadores. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta tribuna, nesse dia, é para relembrar o fato ocorrido essa semana na região da Cidade Alta, zona norte do Rio de Janeiro, ocorrido mais precisamente na terça-feira, aquelas cenas deprimentes de uma verdadeira guerrilha urbana que nós cariocas estamos sendo vitimados a cada dia, ora na Cidade Alta, ora na Cidade de Deus, ora em alguma outra comunidade, sendo que, na verdade,
estas guerrilhas urbanas, elas acontecem diariamente. Algumas tomam a repercussão que tomou na Cidade de Deus ou na Cidade Alta. Mas a população, os moradores das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro, vivem esse clima de morte, de convívio com as balas perdidas diariamente. Dificilmente um cidadão, um morador de uma comunidade, conseguirá atravessar 24 horas de um dia sem que os seus ouvidos ouçam o estopim de um revólver, de um fuzil deflagrado. Na verdade, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma operação, e a única operação que a gloriosa Polícia Militar, com seus bravos e valentes soldados, está conseguindo fazer. A Operação Enxuga Gelo. Esta é a grande operação que a Polícia Militar faz no Rio de Janeiro. Na verdade, esta Operação Enxuga Gelo é a operação desencadeada nesses últimos anos do governo do PMDB aqui no nosso estado, do governo de Cabral e do governo de Pezão. A Operação Enxuga Gelo é a operação que faz na Cidade Alta se apreender mais de 32 fuzis e o tráfico ter um prejuízo com essas apreensões de mais de R$1.600.000, já que cada fuzil custa no mercado paralelo, segundo os especialistas, R$50.000, mas na verdade a própria polícia que apresenta esses resultados sabe que estamos diante de uma operação enxuga-gelo, porque o que não falta para esses traficantes é o armamento. Armamento este que entra e que sai do nosso estado como qualquer mercadoria comestível, por exemplo. Não temos no nosso estado uma política de fronteira, não temos no nosso estado uma política de segurança pública, até porque não nasce fuzil no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, ele não importa ou exporta armamento. Esse armamento chega aqui. E como esse armamento chega aqui? Se nós não tivermos uma polícia de fronteira estadual, seja marítima, seja rodoviária, seja aérea, que fiscalize esta entrada, não saída, porque nunca sai, só entra, de armamento nesta cidade, com certeza nós evitaríamos com que esta guerra, que está sucumbindo e destruindo a esperança de cariocas e fluminenses, fosse vista com a normalidade que nós já estamos começando a ver. Precisamos nos debruçar sobre a raiz desse problema da violência do Rio de Janeiro. E a grande raiz da violência do problema do Rio de Janeiro, e eu já vou dizer logo depois, mas antes eu quero ter a felicidade de interromper a minha própria fala para dar o aparte ao meu querido Tarcísio Mota. Muito obrigado, nobre vereador Ottoni. Sobre a questão das armas, além da questão das fronteiras que o senhor aí diz, é importante que a gente perceba a fiscalização e o controle sobre os arsenais que existem no próprio estado do Rio de Janeiro. A CPI das armas, concluída na LERJ, votada por unanimidade, ela concluía que grande parte das armas estava desviada de arsenais públicos e privados existentes no próprio país, e que grande parte das armas havia sido fabricada dentro do país, vendida legalmente num primeiro momento e desviada logo depois.
Portanto, a questão das armas é uma questão fundamental, como o senhor disse, e há uma série de elementos da CPI das armas que, infelizmente, o poder público estadual e federal ainda não implementaram. Mais uma vez, nobre vereador Tarcísio Mota, se fez com a CPI das armas o que se faz com inúmeras CPIs que conseguem ser concluídas, o que é muito raro, porque existe uma operação de abafa CPI, apaga CPI, há um medo de CPI que eu nunca vi nada igual. Bem, o que aconteceu com a CPI das armas na Alerj, nós sabemos o que aconteceu. Interesses espúrios sentaram sobre essa CPI, interesses partidários sentaram sobre essa CPI, interesses políticos não deixaram o resultado dessa CPI ir mais adiante. Por quê? Porque ia derrubar comandante, porque ia desmascarar o sistema falido e corrupto da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Mas eu tenho certeza que brevemente nós vamos ver o resultado disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Jesus Cristo, meu herói, o meu grande mestre, disse que não há nada encoberto que não haja um dia de ser revelado. Bem, mas continuando, precisamos nos debruçar sobre a raiz desse problema. Qual é a raiz do problema da violência do Rio de Janeiro? Tirando a questão da desigualdade social, que obviamente é o grande problema, mas eu quero falar sobre uma raiz, a questão da dependência química. Senhor presidente, a dependência química não pode ser tratada com armas ou cacetetes. Dependente químico não pode ser tratado na base da violência, porque ele é uma vítima. O dependente químico precisa ser tratado pela saúde pública do nosso município e do nosso estado e do nosso país. Não há uma política pública de recuperação do dependente químico, daquele que queira, por livre e espontânea vontade, sair do inferno da dependência química. Eu entendo que quem quer usar algum tipo de entorpecente, que use. Eu entendo que há liberdade para tudo. Quem quiser defender A, B, tema A, tema B, não tem nenhum problema, não é isso que está sendo discutido aqui. Mas precisa se dar a oportunidade para quem quer sair desse inferno da dependência química. Portanto, eu concluo avançando só mais um minuto da sua nobre tolerância, senhor presidente, dizendo mais uma coisa. Além da prefeitura se debruçar sobre esse problema, não apenas pensando em armar a guarda municipal, como se isso fosse amenizar a nossa violência, mas o que a prefeitura precisa fazer é estender o seu braço humano, principalmente às entidades filantrópicas, religiosas, que cuidam da questão da dependência química e que estão precisando do socorro da prefeitura. Eu estive com o nosso prefeito falando sobre esse assunto e eu fiquei feliz ao sair daquela reunião e perceber que há por parte do prefeito Crivella o interesse em construir esse tipo de parceria séria e idônea. Por fim, senhor presidente, pois já me excedi o tempo, estou debaixo da sua misericórdia, quero apenas terminar dizendo algo. Precisamos levar a questão da dependência química para as nossas escolas. Senhor presidente, pense comigo e aqui eu encerro. Por que nós, vereador Fernando William, somos ainda uma geração que só sabe cuidar do problema, mas não sabe tratar da causa? Vereador Fernando William, queremos cuidar, como eu quero cuidar, do dependente químico. Mas e a geração limpa que vem aí? E a geração de não usuários que vem por aí? Crianças e adolescentes que nunca experimentaram drogas, que estão em nossas escolas, e que não ensinamos a eles nada sobre o perigo da dependência química,
sobre o perigo do uso das drogas. Então fica esta minha palavra de alerta nesse meu pronunciamento. Voltarei a falar mais sobre esse assunto, porque entendo que falar de segurança pública sem falar de dependência química e sem falar do poder público estender a mão aos usuários, aos dependentes químicos, que são a grande força motriz financeira do tráfico de drogas. Acaba com os dependentes químicos, que você acabará com as drogas, ou seja, que você acabará com o poder, com o maquinário, com o arsenal do traficante. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. No último discurso do meu primeiro mandato, eu fiz um balanço das eleições municipais e falei que eu tinha principalmente 3 grandes receios em relação à administração Marcelo Crivella. Primeiro receio, de que o prefeito Marcelo Crivella mantivesse o modelo de gestão econômica do PMDB do Eduardo Paes. Segundo receio, de que a gestão do prefeito Crivella se somasse à política de militarização da sociedade, que o prefeito Marcelo Crivella se somasse aos esforços de aumentar a repressão e o controle sobre o povo do Rio de Janeiro. E o meu terceiro receio era de que o prefeito Crivella não respeitasse a laicidade do Estado ao administrar o nosso município. Bom, felizmente, eu sou obrigado a constatar que eu estava correto nos meus 3 receios. Em primeiro lugar, até agora, sobre gestão econômica, o prefeito Marcelo Crivella vem, até agora, repetindo a gestão do Eduardo Paes. Aposta nas terceirizações e nas PPPs, faz proposta de isenções fiscais, seja para as operadoras de cartão de crédito, seja manter o desconto no ISS para os empresários de ônibus, e fala em atacar os problemas financeiros através do corte de direitos dos servidores públicos, como a ideia de taxar os inativos do município. Bom, do ponto de vista da segurança pública e da laicidade do Estado, eu fiquei muito preocupado com 2 matérias que saíram essa semana nos jornais. Primeira delas, no jornal O Dia. Para barrar a entrada de droga e arma, Prefeitura anuncia plano para monitorar os acessos ao Rio e deslocamento de veículos roubados. Essa matéria dá conta de uma política de adesão da estrutura da Guarda Municipal à estrutura de segurança pública. O secretário de Ordem Pública, falando sobre a importância do município ajudar a controlar as fronteiras para impedir a entrada de drogas e armas, o secretário Amêndola chega a dizer o seguinte: a União tem a responsabilidade dela, mas nós também temos a nossa responsabilidade. Bom, de acordo com quem o município tem responsabilidade pela segurança pública? Não é de acordo com a Constituição Federal. Certamente não. Se a gente olha, eu vou abrir aqui, eu tinha separado, mas eu fechei. Se a gente olha o artigo 144 da Constituição Federal, o artigo 144 da Constituição Federal diz o seguinte: artigo 144. A segurança pública
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Primeiro, Polícia Federal. Segundo, Polícia Rodoviária Federal. Terceiro, Polícia Ferroviária Federal. Quarta, Polícias Civis. Quinto, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Eu li Guarda Municipal aqui? Não li Guarda Municipal. E não foi um mero esquecimento, uma mera omissão, porque no mesmo artigo, no parágrafo 8º, está escrito o seguinte: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. O artigo 144 da Constituição é absolutamente claro. O poder municipal não tem competência para atuar na segurança pública, que tem como objetivo garantir a ordem pública. Então não deveria existir nem uma Secretaria de Ordem Pública na estrutura da Prefeitura Municipal. A simples existência da Secretaria de Ordem Pública já é um desacato à nossa Constituição. E eu não digo isso aqui simplesmente para usar um argumento formal e legal, como se bastasse o argumento formal e legal, mas também porque eu insisto em afirmar: nós não vamos resolver o problema da segurança pública no nosso país aumentando as forças policiais, incorporando novos órgãos à segurança pública, com mais armamentos, com mais repressão. O Brasil é a prova viva de que a repressão não funciona para combater a criminalidade. Se matar bandido fosse solução, o Brasil deveria ser o país mais pacífico do mundo. Nós somos os campeões em execuções. Somente a Polícia Militar do Rio de Janeiro e de São Paulo, somadas, matam mais do que todos os países com pena de morte somados. Em 2015, o mundo inteiro executou 380 pessoas. E a PM do Rio de Janeiro e de São Paulo executaram 470 pessoas. A mesma coisa em encarceramento. Somos a 4ª população carcerária do mundo. E nem por isso temos o 4º melhor índice de criminalidade. Muito pelo contrário. E essa ideia de se fazer atribuição do município à segurança pública é uma ameaça aos guardas municipais. Querem fazer com que os guardas municipais também passem a pagar com a vida a incapacidade do nosso Estado de garantir uma qualidade de vida, que isso sim, para a nossa população, que isso sim pode ser eficiente para combater a questão da criminalidade. Senhor presidente, também fiquei preocupado com o meu medo do prefeito Marcelo Crivella não respeitar a laicidade do Estado quando li a notícia, Radar Online. Prefeitura do Rio fará convênio com igrejas. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, vai fazer um convênio com cerca de 70 igrejas evangélicas da cidade para acolher a população de rua. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o prefeito e a secretária de Assistência Social, vereadora Tereza Berger, deviam se preocupar em investir na rede municipal de assistência social, na rede municipal de saúde mental, que tem os seus CAPs AD, casas de acolhida,
em número insuficientes e sucateados na nossa cidade. Primeiro problema dessa política é que nós vamos ver dinheiro público deixar de ser investido na rede pública para ser investido em igrejas. Sem falar em toda a problemática a respeito do que significa o município financiar a assistência promovida por instituições religiosas. Por acaso, a prefeitura vai financiar instituições que vão fazer pregação religiosa aos sem-teto? Isso é claramente um ataque à laicidade do Estado. Quem tem que financiar o discurso, a pregação religiosa, são os fiéis das igrejas, e não o Tesouro Municipal. E me preocupa também que esses convênios sejam utilizados para fazer internação compulsória de usuários de drogas, como aconteceu no início do primeiro mandato até a Copa do Mundo, na gestão do prefeito Eduardo Paes, quando uma ONG espírita chamada Teslu, por exemplo, pagava propina para o Rodrigo Bethlen, para receber os internos compulsoriamente pela prefeitura. E aí eu fico imaginando o tamanho da violência se nós vermos, por exemplo, um usuário de drogas judeu sendo internado compulsoriamente numa comunidade terapêutica evangélica, ou vice-versa, ou um ateu sendo internado numa comunidade terapêutica de qualquer denominação religiosa. Essas duas notícias dessa semana, infelizmente, confirmam todos os meus temores com relação à gestão Marcelo Crivella. A política econômica neoliberal, a militarização da sociedade e o desrespeito à laicidade do Estado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, professor Rogério Rocal. Venho novamente a essa tribuna, só que dessa vez para falar sobre educação. E antes de falar sobre o Plano Municipal de Educação, que é meu objeto nessa fala aqui, eu não posso deixar de fazer referência a uma notícia que acabo de receber no celular. O Estado, o governo do Estado, esse da calamidade pública do Pezão, acaba de avisar a Rio Card que todos os alunos da rede federal de ensino e da rede municipal de ensino que tenham que usar ônibus intermunicipais, as barcas, o trem ou o metrô, estão com seus Rio Cards cancelados a partir de segunda-feira, que o Estado não mais pagará por estas passagens. Ora, estamos diante de um absurdo enorme. O transporte, o passe livre, o transporte de estudantes das escolas públicas é um direito. O governo não pode, na quinta-feira, avisar que segunda as crianças das nossas escolas da rede municipal não terão como chegar aos colégios. Esta casa precisa aprovar hoje, no mínimo, uma moção de repúdio ao governador por fazer isso desse jeito. É preciso que o prefeito Crivella se posicione sobre isso. São as crianças das escolas da rede municipal que de uma hora para outra estão impossibilitadas de chegar para a sua aula. Isso é inadmissível. E também as escolas, as crianças, os jovens, os adolescentes da rede federal de ensino, que tanto orgulha essa cidade. Como assim agora, enquanto continuam oferecendo isenção fiscal para cima e para baixo, dizem que agora os estudantes da rede municipal e da rede federal não poderão usar mais o Rio Card. É inadmissível que isso aconteça. E esta casa precisa se posicionar hoje, o prefeito Crivella precisa se posicionar hoje, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Não há condições para que isso se efetive na segunda-feira. Mas eu subi a tribuna aqui para falar de uma forma mais calma, porque isso me indignou profundamente, mas para chamar a atenção
dos vereadores e das vereadoras desta casa sobre o projeto até aqui mais importante em tramitação nessa casa, que é o Plano Municipal de Educação. Entreguei agora um folheto produzido pelo meu mandato para todo mundo que está aqui no plenário, entregarei aos outros vereadores, mas eu acho importante chamar a atenção, seja via TV Câmara, aqueles que nos assistem, seja aqui no plenário, seja amanhã pelo Diário da Câmara, que as pessoas possam ler, que é fundamental que os vereadores prestem atenção na tramitação deste projeto, porque ele não é uma lei de um governo A e de um governo B. Ele não é um projeto de uma determinada administração. O Plano Municipal de Educação é um plano de Estado. Ele define metas para os próximos 10 anos das escolas públicas municipais, da educação no município do Rio de Janeiro. Por isso ele é tão importante. Nós fizemos uma primeira audiência aqui, infelizmente, dotada de um debate, tomada pelo debate da questão de gênero, que foi pouquíssimo produtivo, mas na última terça-feira, anteontem, nós fizemos uma nova audiência pública, dessa vez apenas com o tema de educação especial, ou seja, o conjunto de políticas públicas que o município deve fazer para acolher nas escolas públicas crianças com deficiência. E, portanto, qual é a política educacional para esta parcela importante da população carioca? Neste debate, que foi um debate absolutamente produtivo, que não foi um debate marcado pelo Fla-Flu, mas que foi um debate com divergências entre o texto apresentado pelo governo passado, é verdade, mas sustentado por esse governo atualmente, e muitos que aqui estavam, mas muitas coisas foram importantes nesse dia. Por exemplo, de que não há política para a educação especial se não houver qualidade para a educação especial. Não é possível termos uma política de inclusão de alunos com deficiência nas escolas, nas turmas regulares, se não houver qualidade. E isto passa por uma série de coisas. E eu gostaria de chamar a atenção da primeira delas. É preciso que o professor não seja abandonado sozinho em salas superlotadas que ainda contenham alunos com necessidades especiais, alunos com deficiência. Por isso é tão importante que o município acelere a convocação dos agentes de apoio à educação especial que estão no banco de concursados e que o governo Crivella possa estudar desde já um edital para que um novo concurso seja feito assim que o banco de reservas hoje existente seja zerado. É preciso que a gente faça isso como uma política real, porque não podemos continuar convivendo com os arremedos, com o improviso de colocarem estagiários para fazerem ao mesmo tempo o papel de mediador e de agente educacional. É claro que isso é uma economia para o Estado, para o município, pagar estagiários, mas isso é um absurdo, porque o estagiário, o importante é a formação dele, enquanto nós precisamos de algo fixo que garanta a qualidade. Ao mesmo tempo, é fundamental ampliar o número de salas de recurso, que são aquelas salas de apoio ao trabalho pedagógico aos alunos com deficiência. Hoje, nós não temos sequer uma sala de recursos por escola, e é preciso estabelecer no plano que esse prazo seja o mais curto possível. Algo que percebemos ontem ao ler o texto que tramita por esta casa, é que muitas das necessidades da educação não estão com prazos definidos. Então nós precisamos colocar prazos para isso. Um terceiro elemento foi a questão da formação continuada. Na terça-feira percebemos que os profissionais de educação que vão lidar com alunos com deficiência precisam de formação continuada para isso. Precisam de formação porque as deficiências são múltiplas e os estudantes, portanto, necessitam de uma série de estratégias para os quais os professores nas universidades muitas vezes não tiveram formação. Por fim, o quarto tema importante da audiência pública desta terça-feira foi um debate sobre o conceito de terminalidade. O que é isso? No Plano Municipal de Educação que tramita por essa casa, há o estabelecimento de que a criança e adolescente com deficiência será acolhido dos 4 aos 17 anos.
e que, portanto, a partir dos 17 anos, esse estudante, essa criança, esse adolescente, precisará ser encaminhado ao mercado de trabalho independente da sua deficiência e da sua situação do ponto de vista cognitivo, daquilo que aprendeu ou não aprendeu. Os pais desses alunos estiveram aqui para dizer em alto e bom som que não concordam com esta medida. Especialistas estiveram aqui para dizer que esta é uma medida absurda a ser tomada da forma como ela está. E, portanto, nós precisamos consertar isso. Vários vereadores já declararam que serão contrários a este princípio da terminalidade. E esta Câmara precisa acumular e aprender e ouvir as pessoas para formar opinião, porque mais cedo ou mais tarde, rapidamente, estaremos votando esse tema aqui. E aí eu queria chamar a atenção, nós tivemos a presença de alguns vereadores aqui, mas, infelizmente, eles ainda foram poucos. Nós teremos mais 2 audiências sobre o PME. No dia 12 de maio, na sexta-feira da próxima semana, às 14h, para tratar de valorização profissional, e no dia 19 de maio, para tratar de educação infantil e financiamento da educação. Eu queria reforçar o convite ao conjunto dos vereadores, que mesmo não sendo um dia de plenário, que os vereadores possam estar aqui, dia 12 de maio, sexta-feira da semana que vem, 14 horas, e 19 de maio, a sexta-feira da outra semana, também 14 horas. É importante a presença dos vereadores aqui. Além disso, nós estamos avançando na Comissão de Educação com a percepção de que as emendas ao plano sejam pensadas como emendas coletivas, assumidas inclusive pela própria Comissão de Educação, para que a gente possa votar o plano na forma correta, com um debate necessário, mas do tempo mais rápido possível, porque hoje o município está perdendo verbas por causa da irresponsabilidade do governo passado, que não aprovou o plano no momento em que ele precisava ser aprovado. Por isso fica aqui o convite, a educação pública do município merece e precisa para que os vereadores possam formar opinião e votar não da forma como o governo manda ou como o governo pede, mas a partir da sua opinião a respeito de cada um dos temas importantes sobre a educação pública. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos pela atenção. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a oradora inscrita é a senhora vereadora Marielle Franco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas e todos. Fazendo coro e dando continuidade às conversas aqui no plenário com relação ao debate sobre segurança, violência, me somo à reflexão necessária que essa casa precisa fazer. E que bom que temos essa composição diversa na composição das vereadoras e dos vereadores, da importância desse tema com relação à segurança pública, para tratar, mais uma vez, infelizmente, a perda de uma vida, para tratar, mais uma vez, sobre esse debate sobre segurança e violência, e assumindo a responsabilidade do que nos cabe com relação ao município e reforçando a perspectiva do não armamento da Guarda Municipal, e, infelizmente, dessa vez, com um caso concreto, solidarizando a vida desse agente da segurança que, por estar com a sua arma, pelo que levantamos da imprensa e conversávamos agora há pouco com o vereador Tony, com o Fernando William, parece que esse profissional tinha uma liminar para estar com a arma para além do horário de serviço. Isso muito estimulado pela ineficiência, pela baixa qualidade, pelo pouco reconhecimento do profissional da segurança e por esse lugar que é valorizado o tempo todo de sensação de guerra, onde a arma pudesse fortalecer a valorização ou proteger a vida, e a gente vê que não é isso que ocorre. Os números de policiais assassinados, e esse exemplo, infelizmente, do Danilo Gonçalves, de 35 anos,
e pelas informações do 4º Batalhão, é que, infelizmente, ao atirar e acabar o armamento, mesmo correndo, não teve clemência de bandido e foi alvejado pelas costas. Que lugar é esse? A quem interessa armar a Guarda Municipal? A quem interessa deixar mais vulnerável ainda os profissionais da segurança? Em pleno século XXI, ao invés de usarmos a inteligência, a gente volta ao momento dos brucutus e quer usar armamento, no qual vulnerabiliza a todos. Quem já, né, como diz a juventude, quem nunca ficou aí em meio a um tiroteio, abaixa, corre, há um desespero que é fortalecido pela indústria bélica, pela indústria armamentícia. E aí, acho que é importante a gente fazer a pergunta e responder, né? A gente tem responsabilidade pública sobre isso. Interessa à indústria, interessa ao capital. Supondo que a Guarda Municipal, né, utilize armas, por exemplo, comprada pela PM, por exemplo, uma carabina ou uma pistola da marca Taurus, que tem um custo estimado de 4.600 a 1.200, né, respectivos, o custo para armar 7.500 guardas municipal com a PT-100, a pistola, seria de 8.900.000. Já se a opção fosse a carabina, esse número iria para 34.400.000. Isso sem contar com munição, manutenção de armamento, né? Não precisa lembrar do Tropa de Elite e as condições de armamento da Polícia do Estado do Rio de Janeiro. É essa a perspectiva de resolução da segurança? Não é possível que a gente olhe o debate não letal, de não armamento, de proteção da vida, por exemplo, via artes marciais, via favorecimento do debate da prevenção. É sempre a perspectiva do confronto, é sempre a perspectiva da guerra. E numa prefeitura que coloca que vamos gastar menos e melhor armando a Guarda Municipal, enfrentar esse debate, e acho que a partir da relação com o fundo, né, apresentado aqui, ainda no processo de recolhimento das assinaturas para emenda, ou via decreto, né, quando o prefeito manda o decreto 42.760, de parceria com a Força Nacional, precisa ter a compreensão de qual é o lugar de investimento desse tema da segurança pública. Desde quando o fuzileiro naval tem treinamento qualificado para favorecer esse lugar da Guarda Municipal terrestre, da cidade. Esses que tiram ideias que não são de profissionais da segurança pública, tiram ideias de que não são pesquisadores do debate da segurança pública e apresentam como se fosse viável, como se fosse factível para o enfrentamento do que está colocado aí de altos índices de homicídios, para o que está aí dos aumentos de confronto na cidade. E, na nossa perspectiva, esse é um interesse econômico e é um interesse de um lugar que só favorece esse debate de guerra, que a gente é contrário, porque na guerra vale tudo. E não é essa a perspectiva de um lugar, de um campo não só progressista, mas de vida, que a gente tem essa expectativa. Pode ter, sim, lugar planejado, pode sim ter treinamento, pode sim ter qualificação de um debate que garanta a vida de cidadãos e cidadãs. Não é possível que, em pleno debate de crise, que tanto é falado, né, lembrando aqui que, por exemplo, vários secretários dizem que não conseguem terminar o segundo semestre com o orçamento que está colocado, esse investimento apenas para uma sensação de segurança. É óbvio que a gente sabe que a população, infelizmente, demanda por essa perspectiva cada vez mais bélica e armamentícia. Mas é isso, é só pelo debate da maioria, só pelo debate do senso comum. A gente não qualifica a perspectiva dos vereadores e das vereadoras, a gente não qualifica a perspectiva da própria prefeitura, que quando disse de cuidar, está cuidando de quem? Porque nem dos seus profissionais da segurança, nem dos guardas. Um guarda que, a partir do liminar, do armamento, da utilização do armamento, em busca de maiores salários, está em busca do bico, do trabalho complementar,
e é alvejado, é assassinado, e as pessoas ainda querem investir nesse lugar do trabalhador que está mais precarizado, o que tem que fazer é a qualificação e a garantia do salário e da elaboração para esse guarda municipal ter apenas um exercício da sua função, e não estar empregando em bicos, em lugares que possa vulnerabilizar a vida desses profissionais da segurança. E, com isso, vulnerabilizar a vida do cidadão e da cidadã carioca. Nesse sentido, acho que esse tema precisa ser absorvido para além dos debates jornalísticos pela Câmara, pelos vereadores, pela Frente contra a Redução de Homicídio, desse lugar que olha o município também responsável pelo debate da segurança pública. É numa perspectiva de proximidade e de diálogo. Obrigada, presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não tendo vereador que se manifeste, a presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não há orador inscrito. A presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos seus vereadores, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 158/2017, autoria do vereador Tarcísio Mota, que requer a concessão do conjunto de medalha média Pederneste ao compositor Ivan Milanes. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 159/2017, de autoria do professor Célio Luparelli, que requer a concessão do conjunto de medalha média Pederneste a Anderson Soares Madeira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência dá conhecimento aos senhores vereadores que encontra à disposição para consulta a redação final do projeto de lei número 1522-A de 2015, de autoria do vereador Renato Cinco, que dispõe sobre a publicização prévia das alterações de linhas de ônibus e vans e da outras providências. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá ao autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Pela ordem, vereador Paulo Messina. Pela ordem. Pela ordem, vereador Fernando Williams. Bom, eu pedi pela ordem até e agradeço ao vereador Messina por permitir que eu faça antes, porque eu suponho que ele vai pedir verificação nominal para que a sessão caia, até pelo que eu estou vendo aqui. E antes que isso ocorra, aliás, né, motivo que o vereador poderia esclarecer, eu não estou entendendo, mas eu gostaria que nós prestássemos duas homenagens aqui, né, com um minuto de silêncio. Uma, ainda que atrasado, ao pai do nosso colega, vereador Paulo Messina, né, que acho que precisa ser homenageado por nós. Tá bom, eu faria sobre uma segunda, mas o vereador Moura, que é ligado à área, fará sobre o segundo nome que eu pediria. Mas antes diria o seguinte, eu lembraria, né, que nós faremos um minuto de silêncio em homenagem ao pai do nosso querido colega e também a um profissional que será citado aqui pelo vereador Jonas Moura, mas que ele morreu porque estava armado, né, e reagiu armado a uma ação
claro, de ilegalidade, irregularidade, de violência, que ele corajosamente, heroicamente tentava interromper. Mas eu passo a palavra ao nosso querido Jonas Moura. Obrigado, presidente. Pedi pela ordem, mas o vereador Paulo Messina. Desculpa. Pela ordem, vereador Paulo Messina, pela ordem de inscrição. Depois passaria a palavra ao vereador Jones Moura. Tem como trocar a ordem? Concede, inverteu. Com a palavra o vereador Jones Moura. Obrigado, presidente. Realmente, como foi citado aqui, hoje nós tivemos pela manhã o assassinato, a morte do guarda municipal que saía de serviço, e isso já está em todas as matérias dos jornais. Nós aqui temos trazido alguns debates com relação à guarda municipal no cenário da segurança pública, a guarda armada, a guarda não armada, a lei que já armou a guarda municipal, essa matéria que não se discute em câmaras municipais, essa matéria ela é de competência federal, não se discute se a guarda ela vai ser armada por câmara municipal. Essas questões, agora, nesse momento, não é o que nós queremos trazer. Nós queremos trazer aqui que um guarda municipal, mais um operador de segurança pública, mais um agente que tem atividade policial, que protege vidas, mais um herói da nossa sociedade teve a vida ceifada por delinquentes, por infratores da lei, por criminosos, e isso está acontecendo em toda a cidade do Rio de Janeiro. É um debate que nós precisamos, esse debate é que nós precisamos promover na casa. De que maneira nós, vereadores, vamos interferir para colaborar na diminuição das armas que nós devemos nos preocupar, não que está nas mãos da segurança pública, que são pessoas treinadas, capacitadas, revestidas pelo poder público, mas das armas que estão na criminalidade. Há pouco nós vimos aí operações apreendendo tantas armas, mas nas mãos das pessoas que ceifam as vidas de pessoas que são nossos heróis. Eu gostaria de rapidamente ler aqui, sabe o que, nobres vereadores? O último texto, a última postagem que o guarda municipal Danilo Gonçalves postou nas suas redes sociais. Uma grande coincidência, será? Ele fez uma última postagem e depois ele saiu de serviço e veio a morrer. Ele escreveu assim: mataram um policial, e o menino, vendo aquela cena do policial morto, pergunta ao seu pai: quem é esse senhor que mataram? E o pai disse: não sei, filho, só sei que era um policial. O menor se aproxima de uma pessoa que estava vestido com uma farda bonita, diferente das outras, muito elegante. Era o comandante da unidade onde trabalhava aquele policial. O menino lhe pega pela mão e pergunta: eu poderia saber o que é um policial? O oficial responde a esse menino com voz trêmula e seus olhos cheios de lágrimas: um policial é uma pessoa que dorme menos e muita gente passa frio, sol, chuva, fome, e há momentos que não tem dias de festas, Natal, Ano Novo, e em muitos momentos importantes está muito longe de sua família. Mas quando sai para o seu trabalho muito cedo, não sabe se vai voltar para sua casa com vida. Isso é parte daquilo que é um policial. De repente, se ouve um som de um telefone que tocava no bolso do policial falecido. O oficial deixa aquela criança de lado e por um momento toma aquele celular e, ao vê-lo, se dá conta que é do seu lar, da casa daquele policial que faleceu. Vê que é uma mensagem em voz muito baixa e, ao ler essa mensagem, vê que seu filho dizia: olá, papai, peguei o celular da mamãe para escrever essa mensagem, que é para te dar parabéns pelo seu aniversário. Estou ansioso para que veja o teu presente, porque faz 2 dias que não pode estar em casa, mas hoje partiremos o bolo. Hoje faremos juntos, estaremos juntos. Te amo, pai, és o meu super pai. Um beijo, te espero em casa. Senhores, esse foi o último texto que o guarda municipal Danilo Gonçalves postou nas suas redes sociais, e ele deixa 2 crianças pequenas, 2 meninos, e a sua esposa, agora viúva, uma jovem, e isso é o que vem acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, eu conversei com o vereador Fernando William nessa questão. Eu gostaria de fazer, em nome de todos os guardas municipais, policiais militares, civis, rodoviária federal, em nome de todos os operadores de segurança pública, e em nome daqueles que estão no executivo, judiciário e todo o legislativo do estado do Rio de Janeiro, em nome de todos vocês, eu peço agora, presidente, 1 minuto de silêncio pelo guarda municipal Danilo Gonçalves.
Palavra pela ordem, nobre vereador Paulo Messina. Ele pediu um minuto de silêncio. Ah, desculpa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Rogério Rocal. Senhor presidente, primeiro é para registrar o sucesso da festa do Caqui, que aconteceu no final de semana no Rio da Prata, em Campo Grande, e ao mesmo tempo agradecer todo o apoio da Prefeitura, principalmente do Superintendente Regional de Campo Grande, Jorginho Amaral, em tempos onde os superintendentes são tão mal falados, né? O de Campo Grande marca a sua posição com sucesso, no sentido de apoiar, acompanhar, também aproveitar para agradecer a Conlurb, a Guarda Municipal, agradecer a Rio Luz pelo sucesso que foi a festa do Caqui com a participação de todos eles. Então, era mais esse registro que eu queria fazer nessa tarde. Muito obrigado. Palavra pela ordem, finalmente, vereador Paulo Messina. Obrigado, presidente. Eu quero, antes de fazer meu questionamento, agradecer ao vereador Rocal e ao vereador César Maia, que ontem solicitaram um minuto de silêncio em memória do falecimento do meu pai. E hoje, ainda que não tenha sido possível conceder, porque foi concedido ontem, ao vereador Fernando William, pela intenção. Presidente, a gente tem projetos importantes na pauta e me preocupa o quórum aparentemente esvaziado da sessão. Por isso eu queria que Vossa Excelência pudesse proceder à verificação de quórum, por favor. Vou proceder à verificação, não sem antes registrar o aniversário do nobre vereador Valdo Ciasa, né, parabenizá-lo, desejando-lhe muita saúde e prosperidade. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com o vereador Ará. Segunda bancada, 8, 1, 2. Terceira bancada, 1. Quarta bancada, nenhum senhor vereador. Mesa, 1 vereador. 11 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência convoca sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.